Gente, a gente não está sabendo se o que está acontecendo tem a ver com a conexão do Fabrício ou se tem a ver alguma coisa, né? Como você sabe, com os bloqueios que eu recebi aqui do Instagram. Eu não sei se está bloqueado para alguém entrar na live comigo. Não estou entendendo. Vamos ver, né? Vamos ver o que está acontecendo. A impressão que me dá... Ó, ele já entrou aqui. Vamos ver se ele consegue. Vamos ver se ele... Eu não sei se às vezes pode ser ter algum problema com os bloqueios, né? Que eu recebi do Instagram aí, né? Vamos ver se ele consegue entrar agora. A Débora também, um monte de paciente aí. Aí, agora vai. Tá me ouvindo, Fabrício? Agora vai, boa noite. Eu tô, e você me escuta bem? Tô. Agora eu tô te escutando bem. Ai, aleluia! Eu tava até com medo que fosse algum tipo de bloqueio, sabe? Que o Instagram tava fazendo, porque como eu já tive muito bloqueio, aí eu falei, ai meu Deus, vai ver que é isso, né? Mas não, graças a Deus você entrou. Ufa, entrou. Fabrício, eu estava apresentando aqui, eu apresentei você aqui para eles, né? Que você é fisioterapeuta, osteopata, é um grande parceiro meu, inclusive é meu osteopata, cuida, aliás, de muita gente da família já, né? Minha e do meu digníssimo, e do Davi, né? Meu personal. Então, o Fabrício está praticamente dentro da família, é professor convidado da nossa pós-graduação de gastroenterologia funcional. Foi sensacional o seu final de semana, todo mundo adorou. E porque, infelizmente, os profissionais de saúde ainda não têm ciência do poder de ação do osteopata, né? Então, vamos aproveitar e divulgar, né, a sua função, a sua profissão, que eu acho que falta ainda reconhecimento, a importância da osteopatia. Conta um pouquinho aqui para o pessoal que está nos assistindo, Fabrício, um pouquinho sobre você para o pessoal entender. Entendi. Bom, eu sou fisioterapeuta, especialista em osteopatia. A osteopatia no Brasil é a especialidade do fisioterapeuta, ela foi inventada por um médico americano, né? Nos Estados Unidos é a especialidade do médico. E a osteopatia, ela tem uma visão integral do corpo, né? A gente integra todos os sistemas, né? Não tem como você tratar uma dor, agora eu vou tratar uma dor no pé, depois eu vou tratar a dor na coluna, não, é tudo uma coisa só. A gente estuda a fundo a anatomia, a fisiologia, para entender essas relações, né? Inclusive essas relações são as que eu trago aí na aula da pós em gastroenterologia funcional, né? E com essas relações feitas, a gente consegue buscar, através de técnicas manuais, a osteopatista trabalha com as mãos, a gente busca equilibrar o corpo. De que maneira? Não só aliviando tensões musculoesqueléticas, mas também tensões de tecidos e musculatura lisa visceral, por exemplo, técnicas cranianas, né? Então a gente pensa no corpo como um todo. E a ideia dessa live surgiu, né? Porque assim, deve estar pensando, mas o Fabrício trabalha com Covid, ele trabalha no hospital. Eu falo, não, eu trabalho no meu consultório, a pessoa que me procura, seja com uma dor nas costas, com o intestino preso, né, uma hérnia de disco, eu vou avaliar o corpo inteiro e vou buscar minimizar os desequilíbrios, né, buscando equilibrar as funções corporais. E de um tempo para cá, né, vem aparecendo os pacientes após o contágio com o Covid, né? Então eu já tive experiência de atender desde o paciente grave, que ficou entubado, quase 30 dias em hospital, até mesmo aquele paciente que teve pouquíssimos sintomas durante a fase crítica, porém mostra sintomas, não sequelas definitivas, né? Mas às vezes uma fadiga, às vezes uma dor muscular, uma dor na coluna. Eu não tinha nada na cervical, depois que eu tive Covid, agora eu tô com uma dor aqui. Então esse assunto foi me chamando atenção, né? E aí eu conversei com muitos colegas fisioterapeutas também, desde quem atende na linha de frente até quem está atendendo domiciliar, né? A gente bateu um papo e veio a ideia da gente falar disso. Então eu não sou uma pessoa que atua na linha de frente, né? Mas eu atuo equilibrando o sistema corporal das pessoas. E assim como quem me procura, às vezes após uma pneumonia, após uma cirurgia, né? Após uma virose, também estão me procurando agora após
o Covid-19. Covid. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho... super importante isso, porque a nossa visão, e é o que eu prego aqui, Fabrício, desde o começo, as pessoas às vezes deturpam as palavras da gente, infelizmente, né? Mas o que eu prego é que a gente tenha uma saúde realmente integral, né? Isso é a visão integral do ser humano. Todos os profissionais de saúde trabalhando em prol de um fim único, que é encontrar a qualidade de vida, a saúde do paciente e tudo mais. Quando a gente fala nessa doença, a gente fala também numa característica que é característica de todas as doenças virais, que é a carga viral. Então, a gente vem falando desde lá de trás, desde o começo da pandemia, em março do ano passado. Aliás, eu comecei a falar sobre isso em janeiro do ano passado, já fez um ano o meu primeiro vídeo. E dali para frente, você sabe, né? Me debrucei, a gente já conversou várias vezes sobre isso, me debrucei sobre o livro, né? Para poder escrever. E o meu objetivo sempre foi essa questão que envolve o que eu posso fazer em relação a isso, né? Existem muitas coisas, além de remédios, embora eu seja a favor do tratamento precoce, mas existe muita coisa para ser feita além disso, né? Que já deveria estar sendo feita há muito tempo. E hoje, a gente, depois aí de um ano de pandemia, a gente está se deparando com os pacientes que tiveram a Covid e têm voltado aos nossos consultórios. Então, isso tudo é muito novo para a gente, né? Muita coisa que a gente pode falar, a princípio, um pouco de tempo atrás, era um pouco de especulação. Porque a gente falava, a gente sabe isso de outras doenças virais, né? Ou da própria SARS, causada pelo SARS-CoV-1, né, que é o primo anterior aí do SARS-CoV-2, o causador dessa. Então, a gente trabalhava muito em cima dos artigos com o SARS-CoV-1, né, que foi uma doença que atingiu muito menos pessoas no mundo, né. Agora que a gente está entendendo realmente a fisiopatologia da doença e as características agora, principalmente do que vem depois. Porque falar de doença, a gente tem muita gente falando, a gente tem agora as vacinas aí, né, surgindo com variáveis potenciais, né, de realmente efetividade, mas a gente tem já muito consolidado o tratamento precoce, obviamente, cada um tem sua experiência com o tratamento precoce. A gente fala de usar a vitamina D, né, de empoderar o seu sistema imunológico de outras formas, mas agora a gente está vendo o que vem depois. E por que isso é importante? A maioria das pessoas que está aqui sabe que eu trabalhei dentro, né, da perícia previdenciária, né, que hoje está dentro do Ministério da Economia, mas eu fui por mais de 10 anos perita. E eu sei o quanto as sequelas de qualquer patologia oneram o Estado e limitam a vida das pessoas, né? A gente normalmente só vai ter acesso a esse tipo de conteúdo quando acontece conosco. Então, o que a gente está querendo dizer aqui hoje não é para que vocês fiquem apavorados, não. É para que vocês saibam que os efeitos secundários, inclusive da Covid, ela também vem na dependência de como estava esse corpo, quando esse micro-organismo adentrou esse sistema. Como estava a imunidade desse indivíduo? Quais eram as comorbidades? Qual é o terreno da batalha? Aonde estava, em termos de saúde, este terreno? E hoje a gente sabe que idade muitas vezes não importa. Então, primeira coisa são as condições iniciais do indivíduo. Segunda coisa, carga viral. Quantidade de partículas virais às quais o indivíduo foi exposto. Então, por isso, profissionais de saúde que estão trabalhando com muitas pessoas com Covid ao mesmo tempo, fazendo manipulação na boca, intubação, orotraqueal, endoscopia, são pessoas que estão muito mais sujeitas a receberem uma carga viral maior e, portanto, provavelmente estão mais sujeitas à síndrome pós-Covid. Agora, em termos musculoesqueléticos, Fabrício, o que você vem notado, que aí eu vou falar depois do resto, tá, gente? Fiquem tranquilos. Em termos de dor, né? Porque a gente fala muito de fadiga, e a gente tem falado isso do pós-Covid, da fadiga pós-Covid,
Mas eu também tenho recebido pacientes que desenvolvem dor. É dor na perna, inclusive durante. Inclusive durante, na fase aguda da doença. Começa com uma dor na perna, tem gente que começa só com a dor na perna. Então, dor na perna, dor nas articulações, dor na coluna, às vezes até durante. E depois, o que você tem notado? Eu acho que a gente tem que pensar em dois perfis de pacientes, né? Tem o paciente que pode desenvolver, que foi o paciente mais grave, que ficou hospitalizado, então tem relação com o tempo de leito que ele ficou, se ele teve úlcera, depressão, de tanto ficar deitado, né? Alguns pacientes desse tipo desenvolvem polineuropatias, então alguns formigamentos, né? Que isso pode ser influência do tempo da COVID, né? Mas pode ser exclusivo, pode ser de outras patologias onde o leito por muito tempo acontece, né? Fica muito tempo hospitalizado. Sarcopenia, né? A perda da Isso, massa muscular, né? massa muscular e tudo. E até pensando nesse paciente grave, eu queria muito enaltecer aqui uma coisa que é muito pouco falada, né? Que qualquer patologia pulmonar que receba atenção dentro do hospital, principalmente numa UTI ou no caso de intubação, é muito importante, fundamental a atuação do fisioterapeuta, especialista em fisioresπiratória na UTI. Né? É o profissional que mais estuda ventilação mecânica, é o profissional que vai estudar gasometria, que vai trabalhar com posicionamento na UTI. Então, no COVID se fala muito de colocar em posição prona. Da onde vem essa palavra? Eu quero até que você fale sobre isso, porque as pessoas quando estão na UTI, eu como médico, a gente tem muitos grupos de médicos, fulano já está há tantos dias em pronação, né? Então, as pessoas não sabem o que é isso. Explica aí para o pessoal o que é essa posição prona. Então, assim, esse tema é simples. Se a gente pensar no antebraço, aqui, vou mostrar aqui, né? Se eu rodo com a palma da mão para cima, esse movimento chama supinação. Quando eu rodo com a palma da mão para baixo, pronação, tá? Então, pronação, o paciente pronado é quando ele deita de barriga para baixo, né? Essa parte de posicionamento também é o fisioterapeuta quem faz. E a pronação... Fabrício, explica pra gente porque assim, quem nunca foi numa UTI, quem não tem costume, né, de ver isso, não imagina que uma pessoa fica deitado de bruços na UTI? Fica inclusive com um tubo, né? Olha só que interessante. Essa questão do posicionamento, né, pode colocar em outros decúbitos também, lateral, né, para um lado, para o outro, barriga para cima. Até existe esse revezamento para o paciente não ter o mesmo contato de pele no lençol por muito tempo, porque isso vai dando as famosas escaras, né? Vai dando úlceras, vai dando na pele, isso pode infeccionar, uma complicação. Mas a questão do prona, da pronação especificamente, ela vem... deu uma travada na Denise aí, não sei se vocês estão me ouvindo. Eu tô te ouvindo, mas a sua imagem tá travada também. Mas estamos ouvindo. Pronto, voltou. Então tá. Então, assim, a colocar o paciente de barriga para baixo, por quê? Quando a gente pensa nos pulmões, eles ficam dos dois lados, né? Aqui na região do tórax, mas a parte anterior do pulmão, ela é um pouco menor a parte da frente, porque aqui tem o coração, tem a região do mediastino, né? Que é o espaço entre o pulmão, entre os pulmões, onde está o coração. A parte posterior do pulmão, ela é maior, então tem mais área de ventilação ali. E quando o paciente está de barriga para baixo, essa área posterior da coluna, né, das costas, fica livre da compressão da cama, né? Então isso permite uma melhor ventilação. É notório, né? Eu tenho amigos, inclusive o Éder Cristófilo, amigo meu, foi quem me deu uma força aí para eu falar de tudo isso. É notório a diferença do paciente ventilando em posição prona, né, do que de barriga para cima. E esse procedimento é feito, tem sido adotado, normalmente o paciente fica 18 horas nessa posição, né, e 6 horas fora dessa posição, para que ele ventile o melhor possível no momento mais ativo ali da doença, para que essa ventilação ocorra da melhor forma. E junto com isso, né, se regula a ventilação mecânica, que procedimento que é quanto que eu ponho de O2, né, se cuida também da higiene brônquica. E além da posição prona, assim que é permitido, existe também um procedimento na UTI chamado de mobilização precoce, que o fisioterapeuta faz, que é o quê? Que é movimentar o máximo que ele puder dentro do que o paciente permite. Então, mesmo entubado, às vezes esse paciente é colocado na poltrona, ele sai do leito, ele é colocado na poltrona. Às vezes você pode usar exercícios com eletroestimulação para trabalhar fortalecimento de perna, de braço,
mesmo com o paciente entubado dentro de uma UTI. Né? E isso é fundamental para a boa recuperação de movimento desse paciente. Né? Alguns pacientes com o COVID, eles têm uma tendência a ter mais dificuldade de ser sedado, e esse paciente fica mais agitado, isso não ajuda a ventilação pulmonar dele. Né? Então, inclusive, a gente conversou sobre isso, né, Fabrício? Isso é uma coisa de que quem está na UTI está percebendo isso. No entanto, que no começo da pandemia se teve até um medo, né, de que faltasse sedativo para todo mundo, né, para poder manter as pessoas entubadas. E efetivamente parece que em alguns lugares chegou a faltar, justamente por essa característica que o Fabrício acabou de falar, que é uma dificuldade maior de sedação desses pacientes que estão entubados, para que eles consigam aceitar o respirador, né, Fabrício? Estou falando Exato. Assim de um jeito para as pessoas entenderem melhor, né? E aí, muitas vezes, o excesso de sedação e de bloqueador neuromuscular para que o paciente pare de se movimentar, isso traz sequelas futuras. Na hora que a questão respiratória já está melhor, esse paciente, às vezes, ele pode desenvolver uma síndrome do imobilismo, onde ele para de se movimentar. Né? E isso vai ser uma recuperação muito lenta, meses e meses de fisioterapia, eletroestimulação, né? E como a sedação pode ser um dos fatores responsáveis por essa síndrome do imobilismo, né? Quanto mais o paciente for sedado, pior é. Não é que todo paciente que é sedado vai ter, tá? Mas algumas pessoas desenvolvem isso e os pacientes com Covid parecem que estão mostrando uma maior dificuldade na sedação, tá? Pois bem, esse paciente... Tá, deixa eu só falar uma coisa, Fabrício. Gente, a gente vai falar agora, primeiro, né, quais são as repercussões, como o Fabrício está contando aí, do paciente entubado, né? Então, esses pacientes que tiveram quadros mais graves, que foram entubados, que ficaram em UTI, internação ou imóveis por muito tempo. Aí depois, mais para frente, a gente fala daqueles que tiveram os quadros mais leves, tá bom? Isso, vamos falar também. Então, assim, esse grave, né? Então vamos supor que ele cumpriu o tempo dele na UTI, fez a fisiorrespiratória, ele vai para o quarto, ele continua trabalhando com a fisiomotora, a fisiorrespiratória e vai para casa, tá? Alguns desses pacientes podem ir para casa com a necessidade de usar o oxigênio 24 horas por dia, tá? Ele vai ter que usar uma máquina que acompanha ele vai ter que usar o oxímetro constantemente para ver o quanto a saturação de oxigênio baixa conforme os movimentos. Então, esse paciente, gente, ele vai precisar de muita fisioterapia em casa, porque você tem que começar a dosar os exercícios, né? Treinar, sentar e levantar, começar do zero de novo, tá? E aí eu chamo a atenção também, né? Já com um olhar mais global, eu já tive um paciente, um amigo da família até que eu atendi, que eu tive a experiência de atender, ele ficou super bem, graças a Deus, né? Mas foi uma fisioterapia motora intensa, né? Associado também com osteopatia, eu fazia osteopatia de 1 a 2 vezes por semana, buscando equilibrar todo o sistema, mas é necessário também, o médico que o atendeu indicou muito a fisiomotora, não só a respiratória, porque o problema não é só o pulmão, né? Tem que tratar o corpo todo, a pessoa precisa voltar a se movimentar, melhorar a condição cardiorrespiratória. E eu lembro que eu até falei com você na época também, porque eu me atentei à questão nutricional desse paciente. Um paciente que fica 30 dias numa cama, né? Apesar de que tem um nutricionista também que cuida da nutrição na UTI, né? E no hospital, mas um paciente que ficou acamado desse tanto, como que está o estado nutricional, qual a qualidade do nutriente que ele vai receber e a qualidade de absorção que esse intestino vai ter. Exatamente. Isso aí é um ponto muito importante, né, Fabrício? Porque tem o nutricionista da UTI, normalmente esse paciente sai da UTI também com orientações nutricionais, mas o quanto ele está conseguindo digerir, porque esse é um outro ponto que a gente sabe que é influenciado por infecções virais sistêmicas graves. O potencial de digestibilidade depois. Mesmo porque esses pacientes acabam recebendo muito antibiótico, muito corticoide. E tudo isso altera a permeabilidade do intestino, tudo isso altera a produção de enzimas digestivas, a barreira do sistema digestivo como um todo, né? Tanto para proteção de úlceras, lesões, né? A gente tem úlceras gástricas por estresse, por exemplo, né? De pacientes internados em UTI. Então, isso que você falou é muito importante, porque não depende só da fisioterapia, né? Não. Às vezes ele tem uma dificuldade de voltar aos movimentos espontâneos e com eficiência, porque falta até
um substrato nutricional para voltar essa musculatura a funcionar e a condução nervosa. Eu estou falando de uma forma um pouco mais simplificada para as pessoas entenderem, né? Por exemplo, as vitaminas do complexo B são importantes para a condução pelos nervos, né? Dos estímulos. Então, isso tem que ser visto com... Travou a Denise aí, gente. Eu não sei se vocês estão ouvindo ela. Você está me ouvindo? Estou. Mas só complementando aqui, né? Não sei o que vocês estão ouvindo. Oi, Fabrício. É o Fabrício. Vocês estão me ouvindo, gente? Ou é só o Fabrício que travou? Poxa, que pena. Ele que travou, né, Mari? Vocês estão me ouvindo? Ah, ele caiu. Eu acho que aonde ele está... Sabe que toda vez que eu faço live com o Fabrício, a gente tem esse problema. Toda vez que eu tento fazer live com ele, a gente tem esse problema. Eu não sei se é aonde ele está. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá ok? Tá. Vou colocar ele de novo aqui, tá? Ele vai entrar, vamos ver, né? Vamos ver. Ah, que pena, né? Pronto. Voltei. Opa! Então vamos lá. Que estava falando da questão nutricional. Da alimentação, né? Que o paciente, não adianta a gente querer acelerar o carro se ele não tem um bom combustível, né? Exatamente. E eu acho que tem estratégias que às vezes, claro, quanto mais você otimizar a nutrição, melhor. Mas às vezes não precisa muito, né? Uma dieta equilibrada, tomar um solzinho para ter uma vitamina D, às vezes um complexo B, né? Você sabe falar disso muito melhor do que eu. Mas às vezes o básico ele é eficiente, porque a gente tem que pensar que nem todo mundo vai conseguir ter uma estrutura adequada em casa para ter um fisioterapeuta, para ter um nutricionista, para ter a enfermagem, para ver se tem uma ferida de escara que tem que tratar, né? Então, às vezes, tem muita estratégia mais simples que pode ajudar. Pode não ser o ideal, mas ajuda, né? Uhum. E aí, o que você tem visto no teu consultório desses pacientes, Fabrício? Assim, você tem atendido esses mais graves também? Então, que chegam no consultório, poucos, né? Eu atendi esse domiciliar, que era um amigo da família, e assim, só para encerrar o assunto do paciente grave, né? Essa fase em casa é importante pensar na necessidade do fisioterapeuta, da nutrição, às vezes até o cuidado de enfermagem, para fazer o quê? O desmame do oxigênio, né? Então vai ter que ter treino muscular, treino motor, treino cardiorrespiratório, exercício respiratório contínuo, né? Para que esse paciente, à medida que ele vai evoluindo, ele vai ganhando mais atividades, né? E eu lembro que eu só dei alta para o meu paciente quando eu falei assim, eu só dou alta para você se você começar a atividade física. E ele começou a atividade física, treinamento funcional e está super bem, né? Então, assim, é toda uma fase, né? Eu atendi provavelmente durante quase 3 meses ele em casa, né? Só que, assim, a última fase já foi dar a volta no quarteirão andando sem oxímetro, sem parar, né? Mas quando ele chegou em casa, levantar para ir no banheiro, a saturação caía para 60. Né? Então, assim, tem que ter esperança, tem que ter fé e tem que ter um profissional adequado para trabalhar com isso. Alguém até me perguntou antes da live, né, no comentário, quanto tempo para fazer a musculação? Eu falei assim, olha, depende de cada paciente, depende do quanto ele está capaz para isso e como ele vai iniciar essa musculação. Mas se tem um profissional adequado atrás, o quanto antes, né? Desde que ele esteja em condições, o quanto antes. Tá? Agora, de consultório. Tem muita gente me procurando que às vezes nem teve muito sintoma, teve 2 dias de febre, teve uma tosse, uma dor de garganta, mas depois disso, depois que já está liberado, que volta na vida normal, começa a ter dor musculoesquelética, muita gente se queixando de fadiga, né? Fadiga é a campeã. É a campeã, né? Exatamente. E aí foi até interessante que eu fui conversar com uma colega minha que é professora da Faculdade Einstein de Limeira, eles estão com um projeto super bacana lá. Eles criaram um ambulatório para atender o paciente pós-Covid, né? Paciente do SUS. E muitos desses pacientes, a maioria são os pacientes não graves, os pacientes que se trataram em casa, né? Então, assim, pesquisa em fisioterapia e Covid tem muito pouco ainda, porque as principais pesquisas são mais em relação à sobrevivência, que remédio, que vacina, né? Que suplemento e a fazer, não tem muito público ainda para atender, né? Porque teve as quarentenas, então isso está começando. E lá eles estão colhendo alguns dados, né?
eles colhem dados respiratórios, eles fazem uma caminhada de 6 minutos com esses pacientes, fazem questionários de ansiedade e depressão. E nesses pacientes menos graves que trataram em casa, o mais comum é a fadiga, eles têm dificuldades para caminhar 6 minutos, muita gente pede para parar a caminhar. E o alto índice de ansiedade e depressão por medo, né? Por isolamento, por saudade de família, enfim, por diversos fatores. E tem outra questão, né? Então a gente está falando assim, a gente está começando a falar daquele que não foi tão grave, né? E quando a gente está falando, por exemplo, o Fabrício falou aí de ansiedade e depressão, os pacientes graves já se conhece uma síndrome pós-intubação, pós-estadia de longo prazo em UTIs, que envolve uma perda de cognição, uma dificuldade de fala, uma dificuldade de expressar emoções também, às vezes uma melancolia e tal, talvez tenha a ver com a experiência da quase morte. Então, a gente tem questões que envolvem questões emocionais, digamos assim, né? Psicológicas. Eu até quero fazer uma live com a Ana Silvia para falar sobre isso. Mas existe um substrato anatômico. O que eu quero dizer com isso? O SARS-CoV-2 é um vírus que ele entra na célula, que ele vai parasitar. Então, o vírus, ele não é um ser vivo, ele é uma coisa que fica entre o químico e o biológico, né? Porque ele não consegue se multiplicar sem usar a célula de um ser vivo. Ele é basicamente um parasita. E o vírus, para fazer a sua multiplicação, no caso do SARS-CoV-2, ele entra nas células através da enzima conversora de angiotensina 2, né? Do receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Este receptor está em todo o corpo, mas o tecido cerebral expressa bastante desse receptor. Então, todos os tecidos que têm bastante desse receptor, a princípio, são os tecidos que sofrem mais com a parasitose do SARS-CoV-2. Quais são os tecidos que têm mais dessa enzima? Primeiro lugar de todos é o intestino delgado. Olha aí o sistema digestivo, tá? Então, o intestino delgado, que é aquele intestino fino, chamado intestino fino, é o tecido que mais tem AC2. A gente tem no rim, olha aí os pacientes desenvolvendo durante e pós-Covid alterações renais. Insuficiência renal não é de exceção nos pacientes graves, tá? A gente tem visto com muita frequência os pacientes graves desenvolverem insuficiência renal, justamente pela presença, né, do receptor. O tecido, o terceiro lugar aí, vamos dizer, desses tecidos é o pulmão, né? Então, a gente já sabia disso, obviamente, né? Porque o pulmão é o órgão de choque, vamos dizer assim, do SARS-CoV-2, mas o cérebro também tem muita expressão dessa enzima. Justamente por ter muita expressão dessa enzima, ele também pode sofrer um processo de inflamação, que é o processo de neuroinflamação. Essa neuroinflamação já está sendo cotada como responsável, por exemplo, pelas alterações de humor, né? Durante e pós-Covid, uma agressividade, eu tenho até post aqui já na página falando sobre isso, agressividade pós-Covid, as pessoas menos tolerantes e tal, diz que tem por trás aí um processo de neuroinflamação, e essa neuroinflamação pode atuar dentro de centros hormonais, tá? Principalmente hipotálamo e hipófise, fazendo com que os eixos hormonais se alterem. Então, eu já falei, por exemplo, de menstruação alterada pós-Covid. O que é mais comum é uma inibição do funcionamento ovariano. Então, a mulher entra como se fosse uma menopausa, tá? Mas não é uma menopausa, mas assim, é uma pausa do ovário, tá? Então, por exemplo, pós-Covid, justamente por essa alteração desses eixos hormonais que se iniciou aqui no sistema nervoso central. Eu posso desenvolver também com isso alteração do eixo da pituitária adrenal, tá? Que isso tem a ver com a formação do cortisol. E isso também pode estar por trás dessa fadiga.
que o Fabrício falou. Claro que existe também uma questão que envolve a mitocôndria, que é uma organela celular que é usada pelo SARS-CoV-2, parasitada, para produzir energia para ele. Então, se eu tive muita morte mitocondrial durante o processo de infecção, maior será a fadiga depois. Então, eu teria que atuar sobre a biogênese mitocondrial e atuar sobre o eixo HPA, em base, obviamente, não esquecendo do próprio sistema nervoso central, né? Atuando aí dentro das vitaminas do complexo B, né? Que são super importantes, alguns aminoácidos muito importantes, né? Como o triptofano, a tirosina, a glutamina, que são muito importantes também até para a fabricação dos neurotransmissores. Então, eu quero deixar para vocês assim, mais que isso, a gente ainda não sabe, né? Mas a gente sabe que o que a gente sabe já dá para a gente atuar nisso, né, Fabrício? Sim. Do que eu tenho visto na prática, né, esse dado é um dado prático meu de consultório, eu tenho visto isso com alguns colegas osteopatas, mas, como eu disse, a gente não tem artigo ainda sobre isso. O que eu mais vejo nesse paciente que tratou em casa e que chega para mim com fadiga, né, dentro da osteopatia a gente faz uma avaliação procurando essas sobrecargas, a gente vai avaliar a mobilidade de cada órgão, né? E o campeão para mim tem aparecido normalmente em conjunto, alteração de mobilidade, sobrecarga de baço e fígado, tá? Que são órgãos que podem ter sim relação com a fadiga, né? O baço é uma víscera do sistema imunológico, provavelmente trabalhou muito para lidar ali com a doença, né? Ele tem Demais, como né? função algumas das funções do baço é degradar a hemoglobina velha, né? Então eu acredito que se ele não está fazendo isso adequadamente, você pode ter uma mudança circulatória geral aí. E o fígado tem inúmeras funções, né, metabólicas e que é muito comum, né? Tanto o paciente patológico de fígado, quem tem cirrose, por exemplo, vai ter muita fadiga, esteatose pode causar fadiga E a gente por modo tem grau. um acometimento do fígado também, né? Então, Sim, dentro do protocolo, por exemplo, que eu faço com os meus pacientes com diagnóstico positivo, é pedir enzimas hepáticas, tá? Atualmente a gente tem colocado ferritina, você falou uma coisa importante aí, né? O baço tem que lidar com essas hemácias velhas, né? A gente vê uma elevação muito grande de ferritina. Normalmente é uma elevação assim, duplica ou triplica a ferritina, né, nos pacientes mais graves. A elevação do próprio PCR, do proteína C reativa, um dos marcadores de processo inflamatório, mas eu posso ter alteração das enzimas hepáticas, TGO, TGP, gama-GT, fibrinogênio, que fazem parte aí, né, fosfatase alcalina, tudo que é também hepático, né? Então, isso já mostra, né, Fabrício? Você consegue sentir na hora que você palpa, né? Na hora que você vai mobilizar esse abdômen, que esses órgãos também sofreram com esse processo. É como se eles ficassem um pouco mais fixos no abdômen. Como é que é? porque quando, né, só para o público saber, quando a gente respira, né, abaixo aqui na região das costelas, a gente tem o músculo diafragma que atravessa a gente nesse sentido, né? E a principal função dele é subir e descer, porque isso ajuda a expandir o pulmão, né? Então, só as pessoas ainda que tiveram um pulmão que sofreu, né, o diafragma se liga com praticamente todas as vísceras, tem uma relação muito íntima com o pulmão, ele está logo abaixo do pulmão, né? E só o aumento da tensão do diafragma já pode influenciar nessas vísceras, né? Mas quando a gente palpa o baço, né, pela relação de movimento do diafragma, tem um monte de coisa embaixo. Então elas têm que movimentar, né? O estômago movimenta de um jeito, o fígado movimenta do outro, o baço de outro e assim vai. E é isso que a gente avalia na osteopatia, né? É muito treino para a gente conseguir sentir, mas a gente consegue sentir esse movimento, a gente consegue palpar essas vísceras. E uma víscera, claro que apertar a barriga nunca é confortável, mas não é para ser algo dolorido se a víscera está em né? E quando a víscera ela não está bem, o pouquinho que você aperta já é uma sensibilidade muito alterada, né? Porque ela está sofrendo na condição que ela está, né? Às vezes não significa que você tem uma doença grave, mas ela não está no seu 100% da capacidade, ela não está funcionando bem, né? Alguém aí perguntou nos comentários sobre a constipação, né? A Denise talvez fale para mim com maior propriedade, mas só dessa relação do fígado, por exemplo, o fígado ele faz parte do processo digestivo, ele vai liberar enzimas, né? Vai liberar bile
para favorecer o processo digestivo, e ele tem relações de fascias, ligamentos, né? As vísceras não estão soltas. Tem ligamentos que prendem o fígado ao duodeno, por exemplo. Então, às vezes, o problema começou no fígado, começa a influenciar na mobilidade do duodeno, tudo começa a movimentar menos, o peristaltismo diminui e já dificulta que esse intestino funcione normalmente, né? Então, começa a acontecer uma reação em cadeia, né? Exato. O que eu vejo de... Porque o ser humano é assim, né, gente? Nada é separado, né? Não tem como, né? Quando a gente fala assim, olha, eu tô com uma dor de cabeça pós-Covid, eu vou no neuro. Aí eu tô com constipação, eu vou no gastro. Eu tô com anosmia, eu vou no otorrino, né? Como se a pessoa não tivesse sofrido um processo que foi sistêmico. Não estou dizendo que não seja necessário. Muitas vezes, a avaliação de um profissional especialista, né? Mas o ideal é que vocês fossem vistos como um todo, porque o gastro, por exemplo, ele vai focar na constipação, no geral, né? A gente está falando o que a gente deveria é realmente juntar as pecinhas novamente, né? E trabalhar em conjunto com outros profissionais, como o nutricionista, o osteopata e tantos outros que podem nos ajudar agora nesse processo pós-Covid. Mas todos indo na mesma direção, não vendo o ser humano como um ser humano fatiado, né? Como se ele fosse várias caixinhas. Eu vou mexer na caixinha neurologia aqui, vou mexer na caixinha do fígado, eu vou mexer... Não, é tudo junto. E o osteopata, ele tem a possibilidade, ele tem a capacitação para fazer essas mobilizações e ajudar no funcionamento, né, Fabrício? Não, pois é, para a gente aumentar ainda mais essa caixinha, as caixinhas desse conjunto, né? Porque as pessoas estão me procurando, às vezes, por causa do pós-Covid, mas muitas vezes a causa não é essa, né? 90% dos pacientes que me procuram são por causas de dor musculoesquelética, dor na coluna, dor no pescoço, dor na cabeça. Interessante você falar isso. Busca é a dor. Mas já tem gente que me procura hoje para tratar estômago, intestino, distensão abdominal, então isso está aumentando, né, aos poucos, mas a grande maioria procura por dor. E aí na avaliação eu fico sabendo que a pessoa teve um Covid e eu faço essas relações da víscera com a coluna, porque a inervação, né, parte da inervação dessas vísceras de comando que elas vão receber, vão vir da coluna vertebral. Então, por exemplo, fígado e baço, né? Só para pegar o exemplo que eu dei aqui, eles têm uma inervação da quinta até a nona vértebra torácica, das vértebras torácicas. Então, é mais ou menos aquela região interescapular, um pouquinho para cima da altura da alça do sutiã ali nas mulheres, né? Então, a pessoa pode começar a ter uma dor difusa, e se tratando do fígado, às vezes depois do almoço, a pessoa se alimentou, o fígado começa a trabalhar mais, ele já não está dando muito conta, ele começa a mandar informação para o cérebro que, ó, estou sobrecarregado. Só que essa informação passa pela coluna e muda a tensão muscular ao redor dessa vértebra, por onde essa informação entra. E a pessoa começa a ter essa dor, né? Então, especificamente pensando nessas duas vísceras, é essa relação. Só que a gente estuda Olha a relação só, né? toda, né? Como que Exemplo, as pessoas não conseguem entender, Fabrício, que um fígado, por exemplo, que sofreu com a Covid, né? Ou um baço que sofreu com a Covid, um sistema digestivo, né? Lembra que eu falei que o delgado é o órgão que mais tem receptores para a entrada do vírus? As pessoas não têm ideia que um processo desse pode se manifestar, às vezes, não dentro do abdômen, mas se manifestar com uma dor no ombro, por exemplo. Com uma dor no meio das costas, nossa, estou travada e tal. É interessante você colocar, o que o Fabrício estava colocando é o seguinte, ó, se eu tenho alguma coisa acontecendo dentro de uma víscera, dentro do abdômen, essa mudança dessa conformação, essa fixação, essas aderências causadas, podem mandar informação para o mesmo lugar de onde saiu aquele nervo, que, por sua vez, inerva outra região. E essa sensação vai ser em outra região. Então, vamos dar um exemplo assim, Fabrício. Se o fígado não está bom no pós-Covid, onde normalmente essa pessoa vai sentir dor no corpo? Se a gente pensar na relação da inervação dele, né, normalmente a informação vai mais vir inervação simpática, pode ser na região torácica, como eu falei. Mas ele tem uma relação íntima, né? Ele é um órgão grande do lado direito. Então pode ter uma dor referida em região de costelas e ombro direito, é muito comum também, tá? O Olha fígado só. também tem uma capinha, que é como se fosse um margepaque, que é uma face de revestimento. Essa face de revestimento do fígado recebe uma inervação diferente, que vem da cervical.
Então a pessoa pode começar a ter dor cervical por conta de uma alteração no fígado. Eu atendi uns 3 casos desses essa semana. Então, olha só, gente. Uma alteração no fígado pós-Covid, por exemplo, né? Um fígado que está sofrendo ainda, né? Para se recuperar, pode me causar, não necessariamente uma dor no abdômen, nem ficar amarelo, hoje a gente está falando de icterícia, essas coisas, mas ela pode se manifestar com uma dor no pescoço, como você falou, cervical, uma dor torácica, né, Fabrício? Sim, uma região de costela direita. E ombro, e ombro. E ombro direito. É o então, mais ombro comum. direito, costela à direita e dor cervical. Podem ser relacionadas a um fígado que trabalhou demais na Covid e que está precisando descansar. E aí, meus queridos, para a gente fazer isso com o fígado, é cuidar da alimentação, é não beber bebida alcoólica, é tirar refrigerante. Olha só, o que você come pode alterar uma dor no ombro. Mas aí sabe quem normalmente leva a culpa da dor? A cadeira, o colchão, o travesseiro, né? Então, às vezes a pessoa está trabalhando em home office e fala assim, eu fiquei muito tempo sentado digitando e aí começou uma dor na mão, começou uma dor no pescoço. Mas o home office está desde março do ano passado. A pessoa talvez já tenha digitado mais do que digitou esse mês. Agora foi doer. Mas como é que foi o Réveillon? Como é que foi essa sobrecarga do fígado? Né? Não necessariamente teve Covid, mas teve algum outro tipo de sobrecarga, né? Mas as pessoas não fazem essa relação, né? E é normal, porque a gente não foi educado para fazer essa relação. Nem nós médicos, Fabrício. Nem nós, né? Nem nós médicos. A gente não tem isso na faculdade de medicina, gente. Tá? Agora, quando o Fabrício deu aula para meus alunos da pós, tem alunos assim falando assim, meu Deus, como que eu nunca vi isso? Eu sou formada há 10 anos, eu sou formada há 15 anos, eu nunca soube disso. Pois é, o que a gente está falando para vocês aqui é uma coisa que, inclusive, muito profissional de saúde nem sabe, né, Fabrício? Então, assim, o que fica de legado, acho, dessa live, né? Independente se a pessoa teve Covid ou não, claro que o Covid é o tema do momento, é o que a gente trouxe, mas, assim, se você teve Covid ou qualquer outra doença, você teve uma virose, você teve uma crise de síndrome do intestino irritável, você teve uma intoxicação alimentar, e depois de um tempo, ou na mesma semana, ou logo após, você começa a ter dores que não eram comuns de se ter, você não mudou o seu treino, você não mudou a sua cadeira e tudo começou a mudar, comece a escutar seu corpo, né? Começa a pensar o que aconteceu, começa a pensar se você teve uma semana muito estressante, né? Muita gente está perguntando aqui, como é que eu volto para a musculação depois do Covid? Quanto tempo? Não tem receita de bolo, mas respeite seu corpo. Começa dando uma caminhada, vai ver como é que você se sente. Né? Se sentiu bem? Talvez você possa dar um trotinho numa próxima vez. Se você tiver um profissional para te orientar, melhor ainda, porque ele vai dosar devagar e sempre o quanto você pode, né? Mas não queira correr atrás, não queira recuperar o tempo perdido em um dia, em uma semana. Não é assim, né? Você tem que respeitar o corpo, não tem jeito. Fabrício, outra coisa, a gente tem visto também muita gente, e isso aqui eu acho que você vai falar com bastante propriedade para nós, reclamando de que a digestão ficou ruim no pós-Covid. Está distendido, muitos gases, começa a dar sensação de refluxo. A gente falou aí da constipação um pouquinho. Então, as pessoas que provavelmente já tinham uma questãozinha antes, né, que se intensificou agora no pós-Covid. Claro que a primeira coisa que a gente pensa, como eu disse para vocês, é a entrada do vírus através do intestino delgado, que é uma realidade. Mas o que mais a gente pode ter aí causando essa distensão? Muita gente, muito mesmo, tá? No meu consultório falando, nossa, eu fiquei com a barriga muito cheia de gases e tal. Eu acordo um pouco melhor e ao longo do dia aquilo vai enchendo, no final do dia eu tô grávida. Né? Eu sei que você tem estudado bastante essa relação entre distensão e diafragma. Conta um pouquinho aqui pra gente. Pode ter alguma coisa a ver com os distúrbios respiratórios causados pela Covid? Pode ser, porque assim, como eu disse, o diafragma ele está nessa altura, né? Ele se prende, ele atravessa o corpo e vai terminar lá na coluna lombar lá atrás, né? Então, ele atravessa a gente e divide o tórax e o abdômen. Para baixo do diafragma está o estômago, está o intestino, está o fígado e para cima está os pulmões. Seja lá a alteração que teve pós-Covid ou qualquer patologia do pulmão, né, que gerou uma tensão no diafragma, ou mesmo do próprio fígado ou do estômago, que também tem ligamentos que se prendem ao diafragma, e esse diafragma tensiona,
ele pode mudar a maneira dele de funcionar. Ele pode trazer uma respiração mais curta. E o que a gente tem visto, o que os artigos têm trazido relacionado ao sistema músculo-esquelético e as pessoas que têm distensão abdominal? O diafragma, ele muda o comportamento dele. Então, quando a gente se alimenta, o que é esperado? O estômago, que está com um tamanho reduzido, né? Entra o alimento, ele vai expandir. Ele é feito para isso. Só que ele vai ocupar um espaço que não tem, porque lá as vísceras estão todas coladinhas. Só que o que o corpo usa como recurso? O diafragma tende a subir, né, para dar espaço para o estômago. A parede abdominal mantém firme, né, o reto do abdômen, para que o estômago ele suba e não venha para frente. Esse é o normal, né? Mas os pacientes com distensão abdominal, e principalmente se já tem um diafragma tenso, acontece o contrário. Em vez do diafragma subir, eu vou até levantar aqui um pouquinho, em vez dele subir para dar espaço para o estômago que está aqui, ele desce, ele faz o contrário. E se ele desce e empurra esse estômago cheio para baixo, ele não tem para onde ir. Então o que acontece? O abdômen relaxa e a barriga vem para frente, né? Então, com o trabalho, né, de liberação do diafragma, mais um treino respiratório para ele voltar a trabalhar da maneira normal e, claro, entender a causa que ele tensionou, se foi uma patologia pulmonar ou até mesmo do sistema digestivo, tratar essas relações, ele tende a melhorar muito, né? Até um pouquinho antes da live, teve um paciente meu que eu conversei com ele, falei, como é que você está? Ele veio para tratar de distensão abdominal. Ele falou assim, melhorei muito e mudei minha alimentação, porque não adianta também, tem muito fator relacionado à alimentação, né? Com o acúmulo de gases, a distensão também, né, do intestino como um todo. Então, são fatores associados, mas que são coisas muito interessantes e que vamos trazer em breve aí lá na pós também. Exatamente, o Fabrício vai fazer novamente aí na nossa pós falando sobre distensão, porque na verdade é uma queixa extremamente frequente, não precisa ser gastroenterologista não, né? E muito feminina principalmente, né? A mulher reclama, o homem ele não liga muito da barriga, né? A mulher começa a prestar atenção e ela começa, pô, mas tá esquisito. E aí na hora que você vai examinar, você vê que não é uma barriga de panícula adiposo muitas vezes, é uma barriga de distensão. A barriga vem de dentro para fora. Né? Não é aquela camada de gordura que está recobrindo normalmente aí, né? Então, é uma outra questão que pode vir aí no pós-Covid, pode se intensificar esse processo. Então, se eu já tenho algum processo digestivo de base, né, que já me causava uma série de alterações, mas eu empurrava com a barriga, literalmente, agora eu não vou poder empurrar mais com a barriga. E o osteopata pode ajudar bastante nesse processo, né, Fabrício? O osteopata pode ajudar aí nesse processo, então, do paciente. Eu vi algumas pessoas comentando, eu tô com formigamento na mão, com dor no ombro direito, pensando, meu Deus, é fígado, foi o remédio que eu tomei e tal. O osteopata pode ajudar nisso, Fabrício? Então, pode, né? O formigamento, mais uma vez, pode ser o fígado. Né? O fígado em sobrecarga, ele pode não metabolizar bem a amônia e normalmente quando isso acontece, pode ser formigamentos bilaterais, tá? Porque a alteração está sistêmica. Então, é muito comum confundir com síndrome do túnel do carpo, por exemplo. Tá? Mas tem sim alguns pacientes desenvolvendo, né, algumas polineuropatias. Né? Eu que trabalho mais com técnica manual, a gente consegue atuar na face que reveste, né, esses nervos que estão mais sintomáticos, e às vezes aliviar uma tensão nesses nervos, mas a própria fisioterapia também traz técnicas para isso, né, que podem ajudar nesse tratamento. Uma coisa que eu não tive muita experiência de consultório ainda na questão Covid, já tive em outros casos de trauma de crânio, da questão do paladar e do olfato. Né? A gente tem, na osteopatia, a gente tem técnicas cranianas para buscar melhorar o olfato, que a gente trabalha por onde passa o nervo olfatório, mas isso eu não tive tanta experiência no Covid. Já vi algumas pessoas que trabalham com microfisioterapia, eles encontram uma via lá relacionada e que pode trazer uma melhora, tá? Eu vi que alguém perguntou aí também. Mas assim, resumindo, né? Foi o que você falou bem. Tem uma condição de base da pessoa, como é que ela estava antes de pegar o Covid, né? Ou como é que ela está antes de pegar outras patologias, como é que esse sistema, essa imunidade inata que você fala lá no seu livro, como é que ela estava, né? O Steele, que foi o criador da osteopatia, fala, né? Que o nosso corpo tem uma capacidade de se adaptar. Só que também não precisa pedir a mão e dar o braço, né? Porque é como se a gente tivesse um pote cheio e o corpo vai se enchendo, vai se adaptando, vai se compensando, chega uma hora que ele não dá conta.
Então, quanto pior tiver a sua condição de base, pior vai ser para você lidar com qualquer outra patologia. Exatamente. Né? Exatamente. Então, se você teve o Covid, se você está numa condição que você acha que a sua base não está boa, busque melhorar isso. Pensando no aspecto nutricional, aspecto físico, aspecto emocional, né? Busque se equilibrar como um todo, porque isso só vai te trazer benefícios, seja Exatamente. né? Vai te Ou para trazer benefícios para tudo, né? Não é só pensando na Covid, né? Porque hoje é a Covid, amanhã é outra coisa. Aliás, Sim. muitas outras coisas surgirão após a Covid, né? E a gente sabe. E para fechar aqui, lembrando, olha só que interessante, eu acho que eu vou até compartilhar isso no perfil daqui a pouquinho. Saiu uma reportagem num jornal israelense de uma pesquisa que está sendo feita lá com profissionais de saúde, mais de 10 mil profissionais de saúde sendo estudados, e eles começaram a ver uma coisa que eu já falei várias vezes aqui no meu perfil, e falo isso no livro, que a gente pode ter Covid, passar Covid e não ter anticorpos positivos. Isso não quer dizer que você não tenha imunidade. Esse pesquisador de Israel falou assim: isso acontece porque a imunidade mais potente é a imunidade inata. O que eu falo o tempo inteiro no livro. Então, assim, como que a gente vai seguir pós-vacina? Não é para sair todo mundo fazendo exame de sangue, procurando anticorpos, tá? Porque não é isso que vai dizer que se você tem realmente defesas contra o vírus ou não, né? A gente sabe, por exemplo, que os pacientes que têm a doença, em qualquer doença, tá? A doença sempre traz uma resposta imunológica mais potente e maior possibilidade de formação de anticorpos do que uma vacina, né? O poder antigênico da doença é maior, né? E mesmo assim a gente tem visto vários pacientes que tiveram Covid com diagnóstico firmado e depois de 6, 7 meses anticorpos negativos. Ou às vezes nunca viraram anticorpos, tá? Então, isso é importante ficar, porque as pessoas não falam assim, mas então quer dizer que pega de novo? Isso também não quer dizer que vai pegar de novo, né? A gente está aprendendo muito com essa doença e ainda vamos aprender muito mais, né? Quem está aqui está para aprender, né? Espero que todos aproveitem a oportunidade de crescimento, né? Fabrício, muito, muito obrigada pela sua presença. A gente vai ter muita coisa juntos ainda. Já fica aqui um spoilerzinho. Em março a gente vai ter um evento que o Fabrício vai participar, que vai ser aberto. Depois vocês vão ficar sabendo, mais direcionado aos profissionais de saúde, vai ser uma masterclass. E eu não consegui pensar numa pessoa melhor para mostrar isso para a gente. Fabrício, te admiro muito. O quanto você é dedicado, o quanto você é firme no seu propósito. Eu vejo em você, eu acho que talvez um pouco do que eu tenho em mim, que é a paixão pelo que você faz. Isso, essa gana, esse tesão, não tem nada que traga mais resultado numa profissão, qualquer que seja, do que você ter amor por aquilo que você faz. A recíproca é verdadeira, agradeço sempre o espaço que você me dá, né? Hoje não só para falar de osteopatia, mas também da fisioterapia, né? Que tá enfrentando uma barra enorme, principalmente quem está na linha de frente, né? Nossa, imagina. Folga, num clima pesado, trabalhando horas dobradas, né? Então, meus parabéns aos colegas fisioterapeutas que estão aguentando firme, estão trabalhando direitinho. Meus parabéns. Obrigado. Deu para a fisioterapia, para a osteopatia e para mim. Muito obrigado mesmo, viu? Espero que tenha ajudado a todos aí. Com certeza. Obrigada, meu querido. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.